Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e o mais importante corintiano. Vamos falar hoje do jogo de ontem à noite pela semifinal da Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã. O Timão perdeu por 1-0 para o Flamengo e ficou barato. Bom pra gente que voltamos vivos, né? Pro jogo de volta na Neoquímica Arena. Temos totais condições de fazer um jogo bem melhor, do que não é difícil, porque o jogo do Corinthians foi muito pobre, muito ruim, começando pela escalação do Ramon Dias, que foi ousado, né, teoricamente, mas não deu certo o que ele tentou, o que ele pensou, e o Corinthians foi a campo novamente num 4-3-2-1, né, com o seu triângulo ali, o losango no meio de campo, e essa no jogo de ontem foi o grande erro do Corinthians, porque o Flamengo soube usar bem. O Felipe Luiz leu muito bem o estilo do Corinthians nesses últimos jogos e usou e abusou das jogadas pelas laterais, né? O Flamengo não tem pontas, né, na sua formação original como jogou ontem, tirando o Bruno Henrique, que jogou agudo ali, dobrando com o Alexandro em cima do Fagner, que fora de forma não consegue acompanhar. O Charles até tentava dobrar ali com o Fagner, mas o Fagner não deu conta, principalmente do Alexandro e do Bruno Henrique, e às vezes caía até o Arrascaeta ali por aquele lado, transformando o jogo num salve-se quem puder ali do Corinthians, que perdeu por 1-0 só, e foi pouco, graças ao goleiro Hugo, que salvou o Corinthians de uma grande derrota. O Corinthians, como eu disse, foi a campo num 4-3-2-1, com Hugo Souza, André Ramalho, Félix Torres, Hugo, Fagner, Rian, Charles, Igor Coronado, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Héctor Hernandes, né? Essa formação que o Ramon usou e achou ideal para o Corinthians, ela funciona quando tem saída de bola, quando o time consegue ficar com a bola, e a ideia dele com Coronado e Garro juntos era ter a bola, mas o Corinthians não conseguia, porque a saída de bola estava muito debilitada, um jogo muito ruim do André Ramalho, do Fagner, que não conseguiam sair jogando, e o Hugo nem se fala, né? O Hugo, lateral esquerdo, tem muito medo de jogar, ele já domina a bola com medo, o gestual dele já é com medo, não consegue nunca encontrar uma saída para frente, e o que o Corinthians tinha que ter feito era rifar mais a bola para o Héctor Hernandes tentar disputar ali, e isso também não foi feito, e o Héctor Hernandes foi nulo no jogo, porque não foi acionado também, e ele também não teve capacidade técnica nas que chegou, de reter a bola, de fazer o Corinthians ficar com a bola, que foi o que o Corinthians fez contra o Fortaleza. O Corinthians se defendeu com a bola, o Corinthians teve mais posse de bola que o Fortaleza, foi mais resiliente, trabalhava a bola, não errava passe, e ontem foi o contrário. O Flamengo fez uma pressão muito grande na saída de bola do Corinthians e mandou e desmandou, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians, mesmo com essas limitações, com esse time não sabendo jogar, né, o Corinthians mesclou muitos jogadores, né, poupou o Yuri Alberto, poupou o José Martínez no primeiro tempo e voltou no segundo tempo mudado, fechando as laterais com a linha de três ali, com três zagueiros, com a entrada do Gustavo Henrique, perdão. O Corinthians voltou para o segundo tempo, saiu o Fagner, entrou o Mateuzinho, que entrou bem no jogo, o Gustavo Henrique no Coronado e o Martínez no Rian. E aí o Corinthians voltou ao sistema de três zagueiros e estancou um pouco essa jogada do Flamengo pelas laterais. O Corinthians cresceu um pouco no jogo, teve chances para fazer o gol com o Romero na trave, chegada do Mateuzinho pela lateral, e o gol que o Héctor Hernandes perdeu inacreditavelmente. Foi um jogo muito limitado do Corinthians, tecnicamente. O Flamengo, com o fator novo, né, do técnico de ser amigo dos jogadores, o Flamengo fez um jogo que não fazia há muito tempo. E essa intensidade que o Flamengo colocou no jogo foi o que fez, na minha opinião, o Flamengo não fazer mais gols, porque o Flamengo estava muito afoito, muito afobado. Se tivesse um pouquinho de calma, teria feito mais gols, com certeza, e também esbarrou na inspiração do goleiro Hugo, que salvou o Corinthians e muito. Muitos podem dizer que ele falhou no gol do Flamengo, no gol do Alexandro, mas
eu não ponho tanta culpa nele assim. Ele tentou adivinhar, ele pensou que o Alexandro ia cruzar e o Alexandro chutou, mas a falha foi do Fagner, né, ali do lado direito do Corinthians, que deixou o Alexandro fazer a jogada com o Bruno Henrique e fazer o que fez o jogo todo, principalmente no primeiro tempo. Quando o time do Flamengo joga, o Flamengo jogava com a linha muito alta, com o Léo Ortiz e o Léo Pereira bem avançados, não dava espaço para o Corinthians. A marcação do Flamengo foi muito forte, pressionou muito. O Wesley e o Alexandre jogaram quase como pontas, né? Com alas bem espetadas. O Wesley principalmente não voltava quase. O Corinthians, quando teve contra-ataques, quando conseguia passar da linha umas aceleradas, acelerando o jogo ali com o Coronado, conseguiu levar um pouquinho de perigo, mas bem pouco, não conseguia trocar passes, não conseguia tirar o ritmo do Flamengo. E com certeza o futebol tem isso, né? O futebol tem o fator novo de mudança de técnico, os jogadores mudados, o Gabigol voltando para o jogo, e o Flamengo fez um excelente jogo, com muita entrega, e mesmo assim deu espaço, porque a linha muito alta dava espaço para o Corinthians. Essa formação com Garra e Coronado não pode ser julgada somente pelo jogo de ontem, porque no meu modo de vista ela é útil, mas contra times que vão ficar mais atrás, que o Corinthians vai precisar ter mais a bola, e ontem foi muito arriscado. O Ramon ousou, né? Tá certo, tem que ter coragem, mas ontem eu acredito que ele errou nessa formação. Mas no final das contas, o futebol ele nem sempre é justo, e o Corinthians conseguiu voltar para casa com a diferença só de um gol, e o Corinthians tem totais condições de reverter esse resultado diante de um Flamengo muito forte que voltou a jogar bola, principalmente nesse jogo contra o Corinthians. Mas no meu ponto de vista, esse não é o principal objetivo do Corinthians. Claro que a gente tem que jogar o jogo de volta para ganhar, para chegar a uma final, e é possível. Mas a nossa vida está nesse jogo contra o Internacional, a gente precisa jogar bem, não tem espaço para erros, e eu acredito que o Corinthians tem a capacidade de reverter já essas duas derrotas seguidas no final de semana contra o Internacional. A gente vai fazer análises individuais agora. Com o Hugo Souza, eu vou dar nota 8 para o Hugo Souza, excelente, não tem nem o que falar. O André Ramalho eu vou dar nota 4, ele não foi bem com a bola, não foi bem marcando. Fagner, nota 4, mais um jogo ruim do Fagner. Quando você joga com esse triângulo, os laterais têm que dar opções, né? Porque os meio-campistas marcados, os laterais têm que dar profundidade, dar opção, e foi o que o Hugo e o Fagner não fizeram. Para mim, os dois, nota 4, o Hugo e Fagner. O Félix Torres, eu não gosto muito do Félix Torres, mas ontem ele não fez um jogo ruim. Ele teve algumas falhas, como ele sempre tem, mas em termos de reposição, de velocidade, ele voltou bem. Eu vou dar nota 5,5 para o Félix Torres. O Rian tentou, marcando, brigando, mas com a bola bem limitado também, nota 5 para o Rian. O Charles fez um primeiro tempo bem ruim com a bola, principalmente, não conseguindo ajudar o Fagner. Um jogo bem ruim do Charles, eu vou dar nota 4,5. O Igor Coronado, eu vou dar nota 5. Foi o único ali no primeiro tempo que tentou alguma coisa de agredir, de tentar conduzir a bola, mas bem marcado também, não aguentou o ritmo da marcação do Flamengo. O Rodrigo Garro, no segundo tempo, com a entrada do José Martínez e principalmente do Carrilho, que a bola começou a chegar mais redonda para ele começou a entrar mais no jogo, mas um jogo bem abaixo do Garro, 5,5. O Romero teve a chance, né, de fazer o gol ali num chute na trave, dentro da área, é aquilo que a gente já sabe, o Romero é perigoso, mas sem a bola também não conseguiu ter intensidade. No futebol de hoje, não se consegue defender com 7, né? Que o Corinthians se defendia com 7. O Garro marca até o meio campo aqui, os dois atacantes, principalmente o Romero, ainda tentava, o Hector Hernandes não marcou nada, não marcou ninguém, e com 7 contra a intensidade do Flamengo, dobrando nas alas, com o Wesley na direita, o Alexandre dobrando com o Bruno Henrique na esquerda, o Corinthians não teve capacidade de sair dessa pressão, e quando tinha a bola, limitadíssimo com a saída de bola. Então,
O Romero eu vou dar nota 5,5 pelo que chegou, ele ainda conseguiu entregar alguma coisinha. O Héctor Hernandes, nota 4, a chance que teve, fez um jogo bem pobre, nos frustrando, né? Porque a gente esperava um jogo dele saindo jogando para a gente poder ver e não foi legal. O Yuri entrou dando intensidade, vou dar nota 5,5 para o Yuri. Ninguém vai ter uma nota muito alta pelo jogo ruim que o Corinthians teve. O Carrilho, para mim, foi o melhor jogador do Corinthians no jogo. Quando ele entrou, o Corinthians teve lucidez. Vou dar nota 6. 6,5 vai para o Carrilho, porque ele mudou o Corinthians, deu qualidade. É um jogador que você já vê do primeiro jogo que ele entrou. O ritmo dele já está diferente, então eu acredito que ele vai ganhar a posição aí sim, pode ajudar o Corinthians. E o Mateuzinho também entrou muito bem, os dois que entraram também, o GH entrou bem, seguro, e o Mateuzinho também entrou muito bem no lugar do Fagner, dando mais profundidade ali, os dois com nota 6 para mim, Mateuzinho e Gustavo Henrique. O Martínez, com a bola, ele errou muito passe, né? O José Martínez, vou dar 5, mas ele também melhorou um pouco a pegada ali no meio de campo, mas errando muito passe. E Ramon Dias, nota 4,5 pela escalação, arrumou um pouquinho ali no segundo tempo, mas muito pouco. E a gente vai para o segundo jogo contra o Flamengo, ainda essa situação das datas indefinidas, né? O Corinthians contestando no STJD, mas o nosso jogo mais importante é sábado contra o Internacional, e eu acredito que o Corinthians vai acabar com essa sequência de derrotas aí, que foi para o São Paulo e para o Flamengo. Beleza, fiel? Deixe o seu like, se inscreva no canal, mande para o seu amigo corintiano, continue acompanhando o nosso trabalho. Tamo junto. Deixe seu comentário aí o que você achou do jogo e vai Corinthians sempre.